Olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique Littaf, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula ao vivo do material de preparação para o vestibular Enem e também para a Universidade do Estado do Amazonas. Esse material hoje é dividido em duas partes. A primeira parte vai ser termoquímica e que nós vamos entender o que significa termoquímica, que são as energias de reações químicas e como aplicar em reações. Mais tarde, na próxima aula, a gente verifica casos especiais de termoquímica relacionados à entalpia padrão, entalpia de combustão, formação e também de ligação. Eu aconselho você que está assistindo essa aula, pegar papel e caneta e anotar tudo detalhadamente, tá bem? Muito bem, vamos estudar agora. Eu coloquei essas fotos aqui, eu acho que são bem interessantes para vocês. Nessa primeira foto, aqui tem o meu prato preferido, que é arroz, feijão, salada, ovo e um bife. Talvez uma batata frita aqui. Esse prato feito, ele tem 700 quilocalorias. O outro lado, uma coisa que eu gosto muito, um sanduíche com 2 hambúrgueres, ele tem aproximadamente 329 quilocalorias a cada 100 gramas. Como ele pesa uns 400 gramas, é mais do que uma refeição. O meu suco de laranja são 45 calorias a cada 100 gramas. E meu refrigerante são 42 calorias a cada 100 gramas. Caramba, bastante energia. Essa preocupação essa preocupação com a quantidade de energia que existe nos alimentos, ela é importante para quem deseja, por exemplo, perder peso, né? Na verdade, hoje em dia, perante a lei, essas informações com respeito ao valor energético de cada alimento, ele deve constar no rótulo. Mas nós temos algumas perguntas importantes quando a gente vai analisar isso daqui, que são as seguintes. Observem. Como é que se determina o valor calórico de alimento? Como é que o nosso corpo consegue processar as calorias que ingerimos e de onde vêm essas calorias? O nome desse assunto, o nome da parte da química que trata desses assuntos, das energias envolvidas nas substâncias que existem na natureza, é denominada termoquímica. E como o próprio nome já diz, o que é termoquímica? Termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor, as trocas de calor associada às reações químicas. Ou a mudanças no seu estado de agregação. Gadelha, Seabra, muito boa tarde. Então, quando nós falamos com respeito a essas energias que existem dentro dessas reações, não se trata apenas das reações químicas, dos calores envolvidos, ou calor liberado ou calor absorvido, mas também quando uma substância muda de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, também é uma variação de energia. E existem vários processos químicos industriais, da tua geladeira, do ar-condicionado, que funcionam exatamente baseado nisso. Mas primeiro nós temos que entender qual a definição de calor, ou pelo menos o calor envolvido em reações químicas. Vamos entender isso agora, nessa parte aqui. Conteúdo calorífico. Nós nós aprendemos que o calor, aprendemos lá no segundo ano, que o calor é uma energia em trânsito, que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura.
mas tem uma diferença fundamental. Existe uma diferença importante entre temperatura e calor. Eu quero que vocês prestem atenção. No primeiro caso, a temperatura ela não depende da massa do corpo, mas o calor que libera, ela depende da massa dele. Por exemplo, quando a água, um exemplo bem simples para a gente relacionar, você pegar aqui uma determinada, esse aqui é um vasilhame, esse vasilhame você vai colocar um aquecimento aqui embaixo, e dentro dele você vai colocar uma massa de água. Vou colocar aqui. Se você colocar um termômetro aqui dentro, tem um determinado momento que ele vai chegar a 100 graus Celsius. Na teoria, o que significa isso? Nós aprendemos que 100 graus Celsius é a temperatura na qual a água começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. A questão é que eu pergunto, quando chega a 100 graus Celsius, instantaneamente toda a água ela começa a evaporar? Não imediatamente, né? Ela começa a ferver. E pouco a pouco essas moléculas elas vão sendo eliminadas para o ambiente. Então isso é temperatura de ebulição, inclusive. A quantidade de calor envolvida no processo depende especificamente da água, da massa de água. Porque se eu tiver 1 litro de água ou 100 ml de água, os dois, quando chegar a 100 graus Celsius, vão começar a ferver. Mas a quantidade de calor necessária para 1 litro de água é muito maior do que para 100 ml de água, que é menos que um copinho d'água. Então, quando você fala em termos de energia, a temperatura de qualquer coisa, por exemplo, dessa massa fervente de água, sempre vai ser 100 graus Celsius a uma atmosfera. Mas a quantidade de calor de 2 litros de água, por exemplo, é completamente diferente da quantidade de calor de 1 litro de água, de 2 litros de água maior. Esse calor, pelo menos a definição que a gente vai colocando aqui, ela é colocada uma unidade. Ficou claro isso, né? Temperatura é a unidade, é a unidade a medição do grau de agitação molecular. E quantidade de calor, quantidade de energia que um corpo tem. Esse calor, ele pode ser medido numa unidade denominada calorias, ou calorias, né? Que significa uma unidade de energia relacionada a qualquer tipo de quantidade de calor. A definição é a seguinte: uma caloria equivale a quanto? Uma caloria é a quantidade de calor ou energia, né, necessária para elevar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de H2O. Que chique, não é verdade? A unidade de caloria, se você prestar atenção, na verdade, ela é uma unidade relativamente pequena. Embora vocês não precisem decorar isso, 1 litro de gasolina, dessa gasolina que você usa para encher o teu pai usa para encher o carro, quando ele é queimado, ele libera uma energia de 7.750.000 calorias. Tanto que nós não utilizamos caloria. Normalmente a gente fala que é igual a quilocaloria. Por exemplo, aqui, se eu fosse escrever isso aqui, ficaria 7.750, só dividir por 1.000, tá? Quilocaloria. Na verdade, até nos alimentos, quando a gente relaciona, né? Se fala que se você correr 1 hora, você elimina, sei lá, 40 calorias. Não é caloria, é quilocaloria, né? Na verdade, até nos alimentos agora eu observo que ou está em quilocaloria ou em quilojoule, que também é uma unidade de energia. Então, tomem cuidado nesse pequeno detalhe. Quando fala caloria, uma unidade, nada, não é nada. Um refrigerante tem 200 calorias. Não, é 200.000 calorias, que equivale a 200 quilocalorias. É assim que se deve se expressar, na verdade. Bom, dito dessa forma,
Vamos pegar aqui um pequeno quadro que eu quero mostrar para vocês. Dentro dessas reações, é muito importante lembrar que existem dois tipos fundamentais dessas transformações de calor. Ou o que nós chamamos ou nós dizemos que é a reação química, ela libera energia, ou a reação química, ela absorve energia. Reações químicas que liberam energia, queima do carvão. Quando a gente fala liberar energia, significa quando você queima o carvão, que é uma reação química, reação de combustão, quando você aproxima a mão daquela reação, você percebe que vai liberando determinado calor. Do ar serpentina do ar-condicionado, que é uma transformação, transformação física, quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso, ele absorve o calor, e quando você toca na serpentina, você percebe que ela está gelada, porque ele está absorvendo todo o calor que está em volta dele. Então, no primeiro caso, a queima do carvão, a queima de uma vela, que é energia luminosa, né? Reação química da pilha, o motor, a explosão, todas essas são as reações que nós dizemos que liberam energia, libera calor. E outras reações químicas que absorvem energia, o fogo que você coloca na panela para o alimento poder cozinhar, você está fornecendo energia. Energia elétrica para você fazer um motor funcionar. Ou então uma pancada que você dá em um negócio que vai explodir. O calor. Existem várias formas de energia, vocês já aprenderam. Existe energia eólica, existe energia térmica, hidrelétrica, nuclear, elétrica. Especificamente essa que nós vamos estudar para essa aula e para esse assunto é a chamada forma de energia denominada calor. E o calor, sem dúvida, é a forma mais comum. Podemos perceber isso em todas essas reações. Na verdade, várias reações. Quando você queima, por exemplo, um pedaço de papel, você sente o calor vindo daquilo. Uma vela, o objetivo da vela não, uma lâmpada. O objetivo de uma lâmpada é produzir luz. Mas quando você toca nela, você percebe que ela fica quente. Então, não é só luz que ela produz calor. O teu celular, quando você fica carregando ele, fica, por exemplo, que é a pior coisa do mundo, né? Tentar ficar mexendo no celular durante o processo de carregamento. Provoca efeito Joule, né? Que também é produção de calor. E é claro, o automóvel, quando se movimenta, a chamada reação à explosão, que movimenta os componentes do motor do carro também. Isso é o que nós chamamos de calor. Então, todos esses casos são bem interessantes. Mas a pergunta que pode ser feita, que é interessante em termos de vestibular, é a seguinte: como se determina esse calor? Como se determina o valor calórico de uma substância? Toda energia que nós temos à nossa volta, ela provém da ela vem da fonte primária de energia, que é o Sol. O Sol faz as plantas crescerem através da reação de fotossíntese. Os animais comem aquela planta e a gente vai lá e faz aquela picanha maravilhosa. Então, em todos os casos, é um consumo de energia. Você consome energia, você consome aquela carne, carboidrato, proteína, açúcares, e isso se transforma em energia para você. Existem vários tipos de tabela que a gente tem que colocar aqui, a quantidade de quilocalorias por grama. Eu vou colocar só algumas, só para a gente poder entender como é que funciona isso daí. Pronto, essa aqui está linda. Né? Carboidratos. Carboidratos têm cerca de 4,2 quilocalorias a cada grama. 4,02 quilocalorias a cada grama. Chamada fonte principal de energia. Por quê? Porque é muito fácil queimar isso daqui. Proteínas, 5,2. Gorduras e óleos, 8,93. É por isso que a gordura é tão pesado, né? Porque ele tem um valor calórico muito alto.
Olha, para em termos de cálculo, só para vocês terem uma ideia aqui, para fazer esse referencial teórico, para uma pessoa, para um homem de 70 quilos, mais ou menos, se manter vivo a cada dia, ele precisa ingerir cerca de 2.500 a 3.000 quilocalorias, apenas para viver, entendido? Isso aqui, em termos matemáticos, isso que a gente vai estudar mais em física, significa uma lâmpada, sabe? Que nessas lâmpadas que a gente tem, lâmpadas de 20 watts, equivale a 5 lâmpadas de 20 watts, ligadas durante 24 horas por dia. Essa é a energia necessária para a gente viver. Então, o que que acontece? Você consome mais calorias do que consome mais de 3.000 calorias por dia e não faz atividade física suficiente para queimar essa caloria a mais, o seu corpo ele começa a preservar essa energia através de reações químicas, normalmente na tua cintura, no caso do homem na barriga, né? Formando aquela gordura. Ficou claro o que eu falei? Mas como é que se calcula essas energias? Todas essas energias, por exemplo, eu coloquei que o da batata, a quantidade de quilocalorias é 4,2, o da proteína 5,2, e o outro lá é 8,98 quilocalorias. Mas como é que se calcula isso? Nós calculamos isso através do que nós chamamos de bomba calorimétrica. Vamos anotar isso daqui. A bomba calorimétrica é um recipiente com vasilhame, com vários tipos de suportes aqui dentro, termômetros, que nós chamamos. E dentro dele tem um outro pequeno recipiente. E aqui dentro, não, pô, essa água tá feia, né? Que eu tenho água aqui dentro dele. Dentro desse recipiente, eu coloco fios elétricos dentro de uma placa. E aqui dentro eu coloco o objeto. Ele passa uma corrente elétrica muito, muito poderosa aqui. E o que acontece é que isso queima esse objeto. Então, todo o calor que existe aqui dentro vai para a água. Você queima completamente, todo o calor dele vai para a água. Calculando a variação de temperatura da água, e utilizando aquela fórmula quantidade de calor igual a mc multiplicado por delta teta, a gente descobre quanto que vale em calorias uma determinada massa. É muito legal, na verdade, se você prestar atenção. É bem interessante. Tá, mas quais os tipos de reações que nós vamos ter que estudar aqui? É bem interessante, vamos lá. Só um minuto. Calor envolvido em reações químicas. Uma reação, conforme eu já havia falado anteriormente, ela pode ser classificada como liberando energia ou absorvendo energia. As reações que liberam energia são denominadas exotérmicas, e as reações que absorvem energia são denominadas endotérmicas. Vamos estudá-las agora. Primeiro caso, reações exotérmicas. Reações endotérmicas são aquelas que produzem
ou liberam calor? Por exemplo 1, chamamos a queima do carvão, que é o carbono, ele reage com oxigênio, ele libera CO2 mais calor. Exemplo 2, combustão da gasolina, por exemplo. A gasolina é o C8H18. Na verdade, tem outros componentes, mas vamos colocar só os básicos, tá bom? C8H18, que ela reage com oxigênio e produz CO2 mais H2O. Balanceamento 9, aqui é 8 e aqui é 25/2. Mais a quantidade de calor que vai sendo colocada. Outro tipo de reação que nós temos são chamadas reações endotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Exemplo, se eu pegar mármore, carbonato de cálcio, e fornecer calor ao sistema, nós temos o óxido de cálcio e gás carbônico que é liberado. A síntese do ácido nítrico, por exemplo, nitrogênio reage com oxigênio, desde que você dê calor ao sistema, ele vai produzir 2 mols desse cara. Antes de explicar o resto, tem um fundamento muito importante quando a gente fala de cálculos relacionados dentro de termoquímica, tudo bem? Existe a diferença fundamental entre sistema aberto, fechado e isolado. É muito importante a gente lembrar isso, porque o tipo de energia trocado dentro dessas reações depende do tipo de sistema que nós estamos estudando. Depende desse tipo de sistema que nós estamos falando. Observem esse primeiro caso aqui. Vamos lá verificar aqui. Só um minuto, rapidinho, senhores, por favor. Já. O que é sistema aberto? Sistema aberto é o que troca matéria e energia com o meio. Por exemplo, quando você... escrever isso, importante. É o que troca matéria e energia com o meio. Quando, por exemplo, você pega uma água e você começa a ferver essa água, ela começa a evaporar. Se ela tiver com a tampa completamente aberta, essa água ela vai passando do estado líquido para o estado gasoso e vai sendo dispersada no ambiente. E essa energia, consequentemente, também,
a energia que você colocou, no caso é um processo endotérmico, você está fornecendo calor ao sistema, ele também vai sendo liberado. Então, nesse caso, que nós chamamos de sistema aberto, respira. Agora, o que é sistema fechado? Porque fique claro, né? Quando a gente falou sistema aberto, significa que os reagentes e produtos, eles não ficam necessariamente no ponto onde ocorre a reação. Eles vão sendo liberados em diversos pontos. Exatamente, a gente tem que entender isso para poder entender o que significa sistema fechado. Porque o sistema fechado, como o próprio nome diz, é aquele que pode até trocar energia, mas ele não troca matéria com o ambiente externo. A troca de energias, mas não há troca de matéria no sistema isolado. Beleza? Por exemplo, dentro da geladeira você não há perda de matéria, mas você pode trocar energia com o ambiente. Como, por exemplo, quando você pega na parte de trás da geladeira, você percebe que você está ganhando ou perdendo, caso perdendo calor. E, finalmente, o que é sistema isolado? Não há troca de matéria nem energia com o meio externo. Esse caso aqui é bem interessante. Eu falei de sistema fechado. Um outro exemplo que eu gosto muito de usar, embora seja imperfeito, seria uma panela de pressão. Você toca nessa panela, você toca nela, você percebe que ela está perdendo calor, ela fica quente em volta dela. O sistema isolado é um sistema perfeito, sabe? Não há trocas de calor e não há trocas de matéria, que está dentro e que está fora. Um exemplo comum que a gente pode colocar é a garrafa térmica. A garrafa térmica, uma garrafa térmica perfeita, é claro, ela não perde o calor do café. Ela não perde calor do café porque ela não tem contato com o meio externo. Estou falando idealmente, não é o que ocorre na prática, tudo bem? Essas três situações dentro da termoquímica são fundamentais, porque baseado nisso a gente vai permitir que a gente conte as energias envolvidas, tanto da reação exotérmica quanto da reação endotérmica. E através de cálculo estequiométrico, porque toda a parte de termoquímica é baseada em cálculo estequiométrico, nós vamos contar a quantidade de matéria, a quantidade de átomos e a variação da energia que existe em um sistema fechado ou isolado. Ficou claro? Beleza. Agora, dito isso daqui, podemos entender algumas coisas importantes. Engraçado, de vez em quando, uma coisa pessoal, de vez em quando aqui meu cachorro vem para cá, ele fica olhando, dando aula, olha. Evocado. Você já viram lá no Instagram, né? Muito bem, vamos lá, continuando aqui. Por que as reações químicas, elas liberam ou absorvem calor? Toda substância química, ela tem uma determinada quantidade de energia armazenada no seu interior. Essa energia não tem nada a ver com quebrar átomos, tá? Isso não são reações nucleares, mas sim a quebra das energias de ligação que tem dentro dela. Como, por exemplo, você pega aqui moléculas de água, água no estado líquido, e através de aquecimento, você vai ter água no estado gasoso. O que ocorre aqui na prática é que as moléculas de água estão juntinhas, não estão exatamente juntas,
Mas quando estão no estado líquido, existe uma força de atração entre elas. Essa força chama-se ponte de hidrogênio. Quando você aquece as moléculas de água, faz o aquecimento das moléculas de água, o que ocorre especificamente é que essas moléculas acabam se separando. Ou seja, você quebra essas ligações. E quando você quebra essas ligações, isso aqui libera uma energia. Então, quando eu estiver falando aqui da variação de energia de ligação, significa isso, significa ligações químicas sendo formadas ou ligações químicas sendo quebradas. Essa energia, essa energia que existe dentro dessas moléculas, nós chamamos de entalpia. Entalpia é a energia relativa a cada ligação, é determinada a cada substância. Entalpia, então, na prática, deixa eu me escrever isso. Entalpia é energia armazenada em cada molécula. Em cada molécula, em cada ligação. Então, quando uma substância ela passa, por exemplo, que eu estou dizendo, do estado líquido, quando ela está no estado líquido, ela tem uma determinada entalpia. Nós chamamos de entalpia, por exemplo, dos reagentes. Quando ela se transforma, no caso específico aqui desse exemplo que eu estou dando, né? Quando se transforma em água no estado gasoso, ela vai ter uma nova energia, uma nova entalpia, que é a entalpia do estado gasoso. A diferença entre essas energias final e inicial, chama-se variação de entalpia. E é isso que nós vamos estudar dentro da termoquímica. Então, podemos definir como o seguinte: aqui tem uma entalpia dos reagentes, ou energia dos reagentes. Aqui eu tenho uma entalpia dos produtos. Então, se eu fizer essa variação, que eu vou chamar de ΔH, entalpia a gente chama de H, tá? Um símbolo químico, não se preocupem, aceito no coração, tá? Essa variação de entalpia é entalpia, desculpa, que entalpia dos produtos. É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, como toda variação, né? O final menos o inicial. Então, a definição clássica dela, que nós chamamos de variação de entalpia, coloca-se da seguinte forma. A variação de entalpia ou ΔH é a variação das quantidades de calor envolvidas em uma reação a pressão constante. Então, quando podemos colocar dois gráficos aqui bem interessantes.
No primeiro caso, nós temos uma reação exotérmica. Vou colocar aqui exemplo. Uma substância A reage com uma substância B e produz uma substância C, liberando calor. Isso aqui é uma reação exotérmica. Se nós fizermos um gráfico de entalpia, esse aqui é o gráfico de entalpia pelo intervalo de tempo. A princípio, nós temos aqui a entalpia dos reagentes, a substância A, ela reage com a substância B, e no final, eu tenho aqui a entalpia dos produtos, a substância C. Você observa aqui que a energia ela está baixando. Ela começa com um valor alto e termina com um valor baixo. Isso está acontecendo porque esse calor está sendo liberado. E, obviamente, o calor tem que vir de algum lugar. Como é um sistema, como nós analisamos aqui sistemas fechados a princípio, esse calor vem das próprias moléculas que constituem os reagentes. Então, quando elas reagem para produzir a substância C, elas liberam uma determinada quantidade de energia. Se nós fizéssemos o ΔH dessa reação, ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, nós percebemos que a entalpia dos produtos ela é menor que a entalpia dos reagentes. Significa, portanto, que ΔH tem que ser o quê? Menor do que zero. Na verdade, senhores, a partir de agora, todas as vezes que vocês virem esse ΔH menor do que zero, que reação é essa? Essa aqui é uma reação exotérmica, onde a energia dos produtos ela é menor que a energia dos reagentes, porque essa energia ela está sendo liberada para o meio. Respira. Esse aqui foi reação, qual mesmo? Reação exotérmica. Como é que é uma reação endotérmica? Observem. De novo aqui é o mesmo raciocínio. Eu tenho uma substância C, ele produz uma substância A e reage com uma substância B. Ah, desculpe. A substância C, para poder reagir, ela precisa de uma determinada quantidade de calor para acontecer, para poder rolar. Vamos fazer um gráfico dele aqui, bem simples. Vamos fazer um gráfico, esse gráfico é um gráfico de entalpia pelo intervalo de tempo. A princípio, eu tenho o que nós chamamos de entalpia dos produtos, que é a substância C aqui. E no final, eu tenho a entalpia dos reagentes, e aqui em cima eu tenho a entalpia dos produtos. Deixa eu apagar isso aqui. Meu amor, você... Meu Deus. Demais. Então vai ficar como isso daqui? Isso aqui é a entalpia dos produtos. A substância A e a substância B. Você observa aqui que a energia do sistema ela está aumentando. Ela está aumentando porque essa reação, para acontecer, ela absorve calor do sistema. O sistema é aquilo que está em volta dele, né? Ele absorve calor do sistema. E, portanto, quando você faz essa reação aqui, você calcula a variação de entalpia. A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Nós percebemos nesse caso específico que a entalpia do produto ela é maior que a entalpia dos reagentes. Consequentemente, o ΔH dessa reação ele é o quê? Maior do que zero. E essa é a definição. Quando eu tenho um ΔH maior do que zero, que tipo de reação eu tenho? Eu tenho uma reação endotérmica. Não esqueça que, quando a gente faz reações químicas, isso aqui é o princípio fundamental da termodinâmica, né? Ou você perde ou você ganha. Mas a questão é que a energia total é sempre constante dentro do sistema. A energia sempre vai para algum lugar. Que fique claro, a energia
dentro do sistema que a gente está estudando aqui, ela não é criada, ela não é destruída, ela é apenas transformada. Então, é bem interessante essa parte aqui. Vamos lá. Agora, isso aqui já é um pouco de química orgânica. Eu tenho uma pergunta que eu até coloquei aqui em destaque. Né? De colocar. Quando você queima gasolina, diesel e outros combustíveis fósseis, por que eles são quentes? Aí você responde bem assim. Porque são reações exotérmicas. É muito interessante isso. Quase todas essas reações que nós utilizamos, elas são usadas. Estou falando dos hidrocarbonetos, né, os derivados de petróleo. Eles são utilizados para a gente obter energia. E nós utilizamos ele tanto para aquecimento de algum local, principalmente em países de clima frio, né? Ou, no caso, para movimentar o combustível. É justamente essa energia liberada na queima que movimenta os componentes do motor, a gasolina. E pelo fato de que libera energia, isso acaba aquecendo os produtos dessa reação. E é por isso que quando você aproxima a mão do motor, você percebe que ele está quente, ele está muito quente. Dito isso, agora vamos verificar os fatores que influenciam nessa entalpia, tá bom? Vamos lá agora. Ah, meninas, eu esqueci de falar uma coisa para você. Não, no final eu falo, tá bom? Importante. Bom, fatores que influem nas entalpias, ou seja, os calores de reação. Olha, os principais fatores são, na verdade, em termos bem práticos mesmo, são os seguintes fatores. Vou colocar aqui rapidinho. São mais fatores físicos. Os fatores físicos que nós temos aqui, em primeiro lugar, é o estado de agregação da substância. Quando você tem água no estado gasoso, água no estado líquido, água no estado sólido, a entalpia ou a energia dessas reações, dessas substâncias em reações químicas, elas são necessariamente diferentes. Lembre-se que normalmente a gente calcula a energia global de uma reação. É simples, a entalpia é global dessa reação. Mas dependendo do estado físico que a substância se encontra, isso altera. Uma outra coisa que altera a variação de entalpia de reação é a forma alotrópica do composto. A alotropia é um fenômeno em que a mesma. Rapidinho, deixa eu só explicar isso aqui, que é importante, tá bom? A alotropia é o fenômeno em que a mesma substância simples, que o mesmo átomo, forma substâncias simples distintas. Exemplo aqui: existe o gás oxigênio, que é uma substância simples. Existe o gás ozônio. Vou escrever aqui, olha.
Esse aqui é o gás oxigênio. E aqui o gás ozônio. O primeiro nós utilizamos para respirar e o segundo é um gás extremamente tóxico que existe na nossa camada de ozônio. Os dois são substâncias simples, mas não são a mesma substância, porque no primeiro caso eu tenho o gás ozônio, no primeiro caso tem o gás oxigênio, no segundo o gás ozônio. Esse fenômeno chama-se alotropia, o mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Um exemplo muito legal também que nós temos é esse daqui. Existe o carbono grafite. Esse carbono que tu utiliza na tua lapiseira. E existe o carbono diamante, que é exatamente isso que está falando, é a pedra de diamante. Ironicamente, os dois são feitos de carbono. Os dois são feitos de carbono. Mas só que um não vale nada e o outro é extremamente raro e caro. Não é que é bem né, interessante, simples, bacana? E o terceiro fator, igualmente importante, que altera essa entalpia, é a temperatura. Óbvio, quanto maior a temperatura, de modo geral, maior a energia. Mas deixe-me explicar algo a mais nesse caso. Observem as seguintes reações. Gás hidrogênio reage com meio de O2, produzindo H2O no estado gasoso. O ΔH dessa reação, ou seja, a variação de entalpia dessa reação, foi de menos 241,82 kJ por mol. Equação número 2. Gás hidrogênio reage com meio mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de H2O, só que agora no estado líquido. O ΔH dessa reação é igual a quanto? É igual a menos 285,83 kJ por mol. Questão 3. Hidrogênio reage com meio de O2, produzindo H2O no estado sólido. O ΔH nessa reação é igual a menos 291,84 kJ por mol. O que que nós observamos aqui? Nós observamos aqui que a energia ela vai aumentando. Observe, por assim dizer, em módulo, a energia desses sistemas, eles vão aumentando, por assim dizer. O simples fato de a água estar no estado gasoso, ou de vapor, né, ou líquido, ou sólido, nós já verificamos que muda completamente a energia de vaporização dela. Nós podemos fazer um gráfico para vocês poderem entender como é que funciona isso. Deixa eu me colocar aqui embaixo. Em todos os casos, nós saímos daqui, né, de hidrogênio, no estado gasoso, reage com meio de O2. No primeiro caso aqui, ele vai se movimentando para esse lado, daqui para cá, água no estado de vapor, gasoso, depois água no estado líquido e depois água no estado sólido. Então você percebe os níveis de energia, como é que eles vão ficando. Nós percebemos nesse caso específico aqui que a entalpia da água no estado de vapor, ela é o número mais alto. Isso aqui é tranquilo. E no estado sólido, essa energia ela é mais baixa. Não esqueça que isso aqui está no eixo negativo, tá? Por favor. A gente pode fazer uma tabela geral com respeito a isso daqui. Deixa eu escrever. Aqui é sólido. Líquido, gasoso. Então, o que que acontece? O que que acontece aqui? Você esquenta, vira líquido, esquenta, vira gasoso. Então, conforme você tem um aumento de temperatura aqui, quando você tem um aumento de temperatura,
você tem um aumento da energia cinética das moléculas. E, portanto, se você tem um aumento de energia cinética da molécula, você tem um aumento da entalpia. Chique, não é verdade? Bom, vamos verificar isso aqui em algumas atividades. É bem interessante mesmo para a gente poder entender alguns detalhes importantes aqui em termos de reações. Vamos lá aqui. Existe um fenômeno dentro de química que é muito comum dentro da termoquímica, que se chama troca de calor. Nas mudanças de estado de agregação. Eu falei anteriormente para vocês que quando você pega uma panela com água e enche ela de água depois que você coloca ela, depois que ela atinge 100 graus Celsius, por mais que você aumente o fogo ali embaixo, ela não vai pegar uma temperatura mais alta. Isso é muito importante mesmo. A água pode até evaporar mais rápido, na verdade, porque você está fornecendo mais calor ao sistema e você vai aumentar a energia cinética média das moléculas, mas não vai fazer a água chegar a uma temperatura mais alta. Como eu falei, a quantidade de calor, ela depende da massa e depende da energia que tu coloca no sistema, é claro. Mas a temperatura, ela depende das características de cada material. A questão é que quando tu tem que entender o porquê que isso acontece. O que acontece é que todas as vezes que você coloca mais calor nessa panela, deixa eu me colocar aqui. Uma explicação teórica muito interessante, maravilhosa, na verdade. Quando você tem uma panela com água e enche ela de água completamente, e vai acontecer que tem um momento que ela vai começar a ferver, efetivamente ela vai começar a ferver. Quando nós olhamos aqui bem de perto, o que a gente observa é que são as moléculas de água, elas estão levemente próximas umas das outras. Elas estão levemente próximas umas das outras e elas se ligam por meio dessas ligações, que são denominadas pontes de hidrogênio. Conforme você vai jogando calor dentro dessas moléculas, essas pontes de hidrogênio vão recebendo energia, vão recebendo energia, vão recebendo energia. E quando chega o momento certo de quebrar a ligação, a energia necessária para quebrar a ligação, elas passam do estado líquido para o estado gasoso. Acontece que, se você aumentar o calor do sistema, tu vai apenas fazer esse mecanismo, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso ser mais rápida. Mas a temperatura, que é o grau de agitação dela, tem limite para acontecer. Isso é bastante interessante, na verdade. Por que eu estou falando isso? Porque tem um exemplo que eu quero passar aqui, que sempre cai em vestibular, que é o exemplo do refrigerador. Vou até colocar a foto dele aqui, para poder explicar o que eu quero. O refrigerador, ele possui, na verdade, deixa eu aumentar aqui a imagem dele. Ele possui um sistema de refrigeração que nós chamamos de volume constante, né? As serpentinas, isso aqui, são as serpentinas que ficam lá em cima, no congelador. E dentro delas passa um gás.
Esse gás chama-se clorofluorcarbono. O tetrafluoreto de carbono. O tetrafluoreto de carbono, ele evapora. Ele passa assim, ele passa nesses canos que vocês estão vendo aqui. Ele passa nesses canos que vocês estão vendo aqui. E ele evapora. A princípio ele está no estado líquido quando passa por essas serpentinas. Mas quando ele passa aqui no congelador, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Ele absorve energia. Ele absorve o calor que está dentro do congelador. Ele evapora, na verdade. E quando ele evapora, ele absorve todo o calor que está dentro dela. O compressor faz esse vapor com líquido ficar girando dentro do sistema. Quando o vapor chega aqui fora, bem aqui, olha, nessa região, ele começa a resfriar, bem aqui, ó. Quando chega aqui nessa região, ele começa a resfriar. E quando ele começa a resfriar, ele vai passando do estado gasoso para o estado líquido. E no momento que ele passa do gasoso para o estado líquido, por causa do compressor aqui, ele vai liberando o calor que ele absorveu lá dentro do freezerzinho. Não é que é interessante? Rapaz, tem gente que coloca roupa, né, pendurada, né? Vocês nunca fizeram isso, não. Tu nunca fez isso, né, Laine? Colocou roupa pendurada atrás da geladeira, né? Não, mas a minha avó já. Não é uma boa ideia, porque a máquina ela foi projetada para liberar uma quantidade de calor extremamente limitada. Se você coloca lá a roupa molhada, ela vai absorver parte desse calor e o sistema não vai funcionar muito bem. Diminui a eficiência da geladeira. Na verdade, o motor, o compressor, ele vai tentar compensar. Ele vai pensar que está muito quente, aí ele não está conseguindo funcionar direito, ele vai forçar o motor. Na verdade, pode até queimar a tua geladeira. Outra coisa que na parte de trás da geladeira, não esqueça que calor, ele sempre vai do ponto mais baixo, ponto mais alto, o ar quente sobe, o ar frio desce, né? É importante ter o espaço atrás da geladeira para que essa troca ocorra. Porque se não tiver nenhum espaçozinho para ela, vai ficar muito quente lá atrás e não vai ter a troca de calor. E mais uma vez, ele pode sobrecarregar e quebrar. Ou pior, dar a tua conta mais cara. Beleza? Dito isso, vamos aplicar o que nós aprendemos agora em equações com energia. Apenas recapitulando que isso nós já aprendemos aqui, todas essas equações termoquímicas valem as regras que nós já estudamos anteriormente. Balanceamento, relacionar o que é dado com o que é pedido. A diferença é que agora a gente vai relacionar também energia. A gente vai relacionar também energia dentro desse sistema. Não é complicado, mas tem que prestar atenção nos detalhes, tá bom? Vamos lá agora, próxima. Equações termoquímicas. Como essa aula vai ficar para a história, eu gostaria de deixar registrado aqui. Nesse momento, nós temos alguns alunos no feriado da Paixão estudando para o vestibular. Meninas, fala. Obrigado, Gerciane. Obrigado, Sérgio. Falei. Obrigada. Muito bem, vamos lá. O que é equação termoquímica? Equação termoquímica é a equação química a qual acrescentamos a entalpia da reação e das quais mencionamos os fatores que podem influir no valor dessa entalpia. Os fatores que a gente se refere são, de modo geral, o estado de agregação desses elementos. Deixa eu colocar um exemplo de equação termoquímica aqui para as senhoras. Temos aqui gás hidrogênio reage com meio mol de gás oxigênio, produzindo H2O no estado líquido. Tudo isso é importante, essas letrinhas, tá? Por favor.
O ΔH dessa reação é igual a menos 285,83 kJ por mol. Que seja claro, essa energia é a energia global da reação. Não é a energia relativa à água formada, não é relativa ao oxigênio ou ao hidrogênio. É relativo à energia global. Mas eu posso relacionar, através de cálculo estequiométrico, a massa do hidrogênio, o número de mols do oxigênio, o número de moléculas da água para essa energia, dependendo do que ele pedir no sistema ou no problema. Nesse caso específico aqui também, eu posso identificar uma terceira coisa, que é o tipo de reação. Essa reação aqui, do jeito que foi colocada, ela tem ΔH menor do que zero. O que significa isso? Significa que é uma reação exotérmica. ΔH menor do que zero significa reação exotérmica. Eu posso ser mais chique do que isso ainda. Eu posso, através dessa única equação aqui, montar um esboço de gráfico para esta relação, que funcionaria da seguinte forma: um gráfico de entalpia pelo intervalo de tempo. Aqui no início, como é uma reação exotérmica, significa que ela começa com um valor alto, relacionado à entalpia dos reagentes, no caso específico, a água mais meio de O2. E no final, eu tenho H2O no estado líquido, que isso aqui se refere à entalpia dos produtos. E eu observo que há uma perda de energia dentro desse sistema. Nesse caso, ΔH vai ser igual a quanto? O ΔH é igual a menos 285,83 joules por mol. Meu Deus, cara, isso aqui foi chique, né? Fala a verdade, Seabra, lindo, não foi? Então, baseado nessa quantidade de calor, que é relativo ao balanceamento específico da equação, você pode calcular todas as possibilidades de energia, massa, que podem existir dentro desse sistema. Ficou claro? Vamos fazer mais uma aqui, por favor. Ah, sim, esquecendo uma coisa importante. Cuidado. De modo geral, senhores, nós identificamos uma reação como sendo endotérmica ou exotérmica pelo ΔH, e isso não muda nada do que eu escrevi, nada do que eu falei. No entanto, existem duas maneiras de expressar uma reação química, uma reação termoquímica. Ou direto na tora mesmo, que é pelo ΔH, ou através do número indicando se há simplesmente uma perda de calor ou absorção de calor. Observem esses dois exemplos aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo melhor. H2 no estado gasoso reage com meio mol de O2, produzindo H2O no estado líquido. Esse ΔH é igual a menos 285,83 kJ por mol. Isso aqui eu já ensinei anteriormente. Esse ΔH aqui, negativo, significa uma reação exotérmica. Existe uma outra maneira de escrever essa mesma reação, que é essa. H2 no estado gasoso reage com meio mol de O2, produzindo H2O no estado líquido com ΔH, mais 285,83 kJ por mol. Ou seja, essa reação aqui, ela está liberando essa energia. Ou seja, eu posso expressar ΔH tanto pelo símbolo de ΔH ou faço a interpretação direta. Aqui ele está dizendo que quando ele produz água, ele libera também mais 285,3. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes para a gente relacionar, né? E sempre nós tratamos os elementos dessa equação como se fosse qualquer outro tipo de cálculo estequiométrico. Agora, vamos aplicar isso nos exercícios? Vamos lá agora. Laine,
Oi. Você sabe qual a diferença entre a mulher casada e a solteira? 20 quilos. Laine, que coisa mais machista de te falar, Laine. Quem foi que É, te quem ensinou será isso? que me ensinou isso? Absurdo, absurdo. Questão 16. Considere a reação a seguir. 2 mols de H2 reage com O2, produzindo 2 mols de água no estado líquido, com uma reação com ΔH de menos 572 kJ. É correto afirmar que essa reação é. Em primeiro lugar, vamos interpretar, tudo bem? Nessa equação aqui, baseado nos dados do problema, esse ΔH ele é menor do que zero. ΔH menor do que zero significa que tipo de reação? Uma reação exotérmica. Segundo, eu percebo um problema meio sério nessa equação. Eu percebo que nos produtos são 2 mols aqui. Isso é estranho. Normalmente, quando ele faz a expressão de ΔH, ele coloca para o produto apenas para 1 mol. Tanto que o nome se chama quilocaloria ou quilojoule por mol. Aqui, ele está falando que são 572 quilojoules a cada 2 mols de água. Tudo bem? Então, vamos ter que fazer, vamos fazer algumas análises para ver quem está certo, tá bom? Vamos lá. Regra do goleiro Bruno. Quartos, vamos lá. Lá, ele é correto afirmar que a reação A exotérmica, sim, é verdade, até que é verdade, liberando 286 kJ por mol de oxigênio. Não, a cada 1 mol de oxigênio, porque está escrito aqui 1 mol, libera 572. Ele está dizendo que libera 286. Mentiroso, isso aqui é falso, tá? Letra B, é uma reação exotérmica. Ok, verdade. Liberando 572 kJ para 2 mols de água produzida. Sim, está escrito aqui, isso, 2 mols de água, essa energia, essa reação aqui é verdadeira. Beleza. Nós já achamos a verdadeira, né? Mas vamos fazer as outras. É uma reação endotérmica, parei de ler. Essa reação não é endotérmica, ela é exotérmica, porque o ΔH dela é menor do que zero. Letra D, essa reação endotérmica, parei de ler. Essa reação é exotérmica. E finalmente, letra E também é endotérmica, nem vale a pena ler. Então a resposta mesmo é a letra B. Bora fazer mais uma aqui. Gerciane, Laine, Seabra, vocês gostaram mais desse programa que eu estou usando hoje? Eu achei ele de boa. Seabra, tu tá vivo aí? Já vamos lá aqui, continuando. Eu tenho um aluno do online, né, do reforço escolar, que faz reforço escolar online comigo. A mãe dele foi reclamar dele para mim que ele dormiu durante a sala de aula. Completamente. A aula acabou, ele ficou lá, dormindo. Na aula da escola. Foi engraçado. Ele fala o seguinte aqui. Considerando a seguinte reação. Deixa eu escrever essa reação aqui embaixo, fica mais chique, tá bom? Ácido clorídrico reage com NaOH, produzindo 2 mols de NaCl e água. Olha, observe que a equação já está balanceada, né? O ΔH dessa reação é igual a menos 13,85 quilocalorias. Aí ele pergunta várias coisas, vamos lá. Letra A. A reação é endotérmica ou exotérmica? O ΔH da reação ele é menor do que zero. O que significa isso? Significa que é uma reação exotérmica. Bacana, tranquilo. Letra B. Qual é a quantidade de calor envolvida na neutralização de 146 gramas de HCl segundo a equação acima? Isso aqui é cálculo estequiométrico. Tem que relacionar o que é dado com o que é pedido. No caso, o que, que ele deu? Ele deu uma massa para mim. Opa, desculpa, deixa eu colocar outra caneta aqui. Ele deu uma massa para mim
de 146 gramas de HCl. E o que ele quer? Ele quer a energia, o H, relacionada a esta massa. Na primeira, eu tenho que relacionar o quê? O que é dado com o que é pedido. O que foi que ele me deu? Ele me deu massa de HCl. E o que ele quer? Ele quer a energia relativa a isso. Na primeira linha, eu coloco o que eu sei. O que eu sei são os dados relativos à equação. Mais uma vez, vocês não precisam decorar algumas coisas, como, por exemplo, a massa do hidrogênio e a massa do cloro. Isso é dado nas provas. O hidrogênio, eu vou colocar aqui, o hidrogênio vale 1, tá bom? A massa molar do hidrogênio. E o cloro vale quanto? O cloro vale 35,5. No caso, a massa de HCl é 1 mol de HCl que tem aqui. Então, é 1 vezes a massa do hidrogênio, que é 1 mais 35,5, isso aqui vai dar 36,5. Não esqueça que a primeira linha, que é a equação, é minha interpretação dos dados que existem na tabela periódica. Ou, desculpe, dos dados que estão na equação utilizando a tabela periódica. Isso está para uma determinada quantidade de energia. Qual a quantidade de energia envolvida? 13,85. Não se preocupe em colocar menos, tá bom? Já está subentendido que é uma reação exotérmica. Não precisa ficar colocando toda hora. Agora você vai colocar os dados do problema. O que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 146 gramas de ácido clorídrico, qual a quantidade em calorias de energia que eu vou ter proporcionalmente? X. Então, X vai ser igual a quanto? 146 multiplicado por 13,85 dividido por 36,5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a... Só um minuto. Fazer aqui de cabeça. 146 vezes 13,85 dividido por 36,5. Isso aqui vai ser igual... Olha, deu certinho aqui. Né? Deu quanto? Fiz errado, obviamente. 146 vezes 13,85 dividido por 36,5. Agora sim. Isso aqui vai dar aproximadamente quanto? Isso aqui vai dar 55,4. 55,4 quilocalorias. É verdade? Bora fazer mais uma? Questão 18. Ele fala o seguinte aqui. Só um minuto, por favor. A reação do alumínio com oxigênio é altamente exotérmica e pode ser representada como segue. Olha, essa é uma reação de Thermite, a gente chama. O alumínio misturado com oxigênio, caramba, isso dá uma reação muito forte mesmo. Libera óxido de alumínio, liberando uma energia de menos 1.670 kJ. Caramba, é bem alto mesmo. Deixa eu me escrever aqui embaixo, tá bom? São 2 mols de alumínio. Ele reage com 3/2 de O2, produzindo a L2O3. A equação já está balanceada. O ΔH, nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? A menos 1.670 kJ. Bacana. Aí ele pergunta, qual a quantidade de calor, ou seja, qual a quantidade de energia, interrogação, liberada na combustão, que ele fala de 1 grama de alumínio. Então, a massa é 1 grama de alumínio. Então, tem que relacionar o quê? Tem que relacionar o que é dado com o que é pedido. Olha, de novo, né? Não se preocupe em decorar números. O alumínio, na tabela periódica, ele vale 27 gramas por mol, tá bom? Então, vamos fazer o cálculo. Eu tenho que relacionar o que é dado com o que é pedido. O que foi que ele deu? Ele deu massa
de alumínio. E o que ele quer? A energia relativa a isso. Na primeira linha, eu coloco a equação, os dados da equação, as coisas que eu sei que é a minha interpretação dos dados que existem na equação. Então, a massa do alumínio, quanto que é? Aqui está escrito 2, né? Então, é 2 mols de alumínio, então 2 vezes 27 mols de alumínio. Se fosse mol, colocaria mol, se fosse molécula, se fosse shaquille, colocaria shaquille. Isso está para uma energia de quanto? A energia que ele está falando aqui no problema, que é de 1.670 quilojoules. Respira. Aí o que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 1 grama de alumínio, qual a energia relativa? É fácil. Fazendo cálculo meio pelos extremos, eu tenho o quê? X é igual a 1.670 dividido por 2 vezes 27. X é igual a quanto? A 1.670 dividido por 2 vezes 27. Isso aqui vai ser igual a 30,92, que isso aqui vai ser igual a 30,92 quilojoules. No caso, ele quer que marque aproximadamente. A resposta é certa, portanto, será 31. Senhores, alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Bem simples, não é verdade? Eu gostaria que vocês treinassem essas questões. Bora fazer só mais uma, só para fixar a ideia. Mas é bem legal, é bem interessante também. Tá aqui, vamos lá. Questão 23, ele fala o seguinte: quando os óxidos Fe3O4 e Fe2O3 são reduzidos pelo alumínio, conforme as reações expressas pelas equações a seguir, equação número 1, 3 mols de Fe3O4 reage com 8 mols de alumínio, produzindo 4 mols de Al2O3, 9 mols de ferro, com uma reação exotérmica de 800,1 kJ. Reação 2. Fe2O3 reage com 2 mols de alumínio, produzindo Al2O3 e 2 mols de ferro, só que a energia agora é de menos 203 kJ. Quilocalorias, aliás. A pergunta do problema é a seguinte: a quantidade de calor liberada por mol de ferro formado é o quê? Aí ele fala várias coisas, né? Da reação 1, reação 2. Vamos ter que descobrir isso daqui. É bem simples, na verdade. Eu tenho que relacionar o número de mols de ferro com uma determinada quantidade de energia. Porque a pergunta do problema é relativa à quantidade de calor liberada por mol de ferro, ou seja, a cada 1 mol de ferro. Equação número 1. Na equação número 1 está escrito que 9 mols de ferro 9 mols de ferro libera uma energia de quanto? De 800,1 quilocalorias. Então, se eu tenho 1 mol de ferro, isso equivale a X calorias. X vai ser igual a quanto? A 800,1 dividido por 9. Isso aqui vai ser igual a 88,9 quilocaloria a cada mol de ferro. Respira. Vou fazer o mesmo raciocínio agora para a equação 2. Está dizendo que 2 mols de ferro liberam que energia? 203,1 mol de ferro. Isso equivale a quantas quilocalorias? X é igual a quanto? A 203,5 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 101,75 quilocalorias a cada mol de ferro. Agora, nós temos que analisar as respostas. Vamos lá. Número 1. A quantidade de calor liberada por mol de ferro é, letra A. Não, é maior na reação 2. Letra B, maior na reação 2. Sim, é verdade. C, igual nas duas reações. Não,
igual a 9. O que é isso? Tá, os dois estão errados as últimas. A resposta certa é a letra B. Senhores, isso aqui é introdução à termoquímica. Ainda nesse final de semana, nós vamos ter a segunda parte relacionada aos diversos calores que existem nas reações e também a aplicação e lei de Hertz. Por favor, assistam tudo detalhadamente e não esqueçam, temos aula amanhã de manhã, às 8h30, tá bom? Que é uma aula extra para colocar. Eu ainda vou confirmar direitinho se vai ser preciso ser ao vivo, que provavelmente vou gravar hoje. Estou gravando um monte de aula, aí eu já falo para vocês. De qualquer modo, obrigado. Não saiam, deixa eu só desligar aqui.